pessoal, nós estamos fazendo agora esse vídeo aqui referente ao transplante de final de inverno. Nesse caso aqui, a gente tem uma pitanguinha que foi comercializada aqui pela loja e o cliente quer que a gente já mande para ele com um vasinho, né? Um vasinho. Esse vasinho aqui, ele é um pouquinho grande para essa planta, mas assim, como é uma plantinha que está em desenvolvimento ainda, ela já tem todo o desenho de tronco formado, mas a gente precisa ainda que ela se desenvolva um pouquinho mais na parte aérea e tal. Então, é um vasinho um pouquinho mais fundo, um pouquinho, mesmo que ele fuja um pouco das dimensões ideais, ele ajuda bastante no desenvolvimento da planta. Eu queria falar para vocês o seguinte: uma das coisas muito importantes quando a gente começa a fazer bonsai é a gente preparar o material para o futuro, né? Então, o que acontece? Essa pitanguinha aqui, eu coletei as sementinhas há algum tempo atrás e eu semeei, acho que umas 15, 20 mais ou menos, né? E aí o que acontece? Essa foi semeada, daí ela pegou, fez o galinho, eu peguei um aramezinho e fui dando um contorno nela, um projeto para ela. Pode ser que você ache esse aqui assim não muito natural e tal, mas aí com o tempo, de repente você pode optar em cortar e deixar menor e tal, mas o importante é que você tenha efetivamente troncos com movimento para que depois você possa valorizar a sua planta. Então essa aqui é uma, né? Ó, essa aqui é a outra, tá? São todas elas irmãs, assim, são da mesma semeadura, desenho assim diferente, né? Mas o mais importante é que elas têm um desenho, elas não são monótonas, né? Então de repente você vê umas jabuticabas super bem cuidadas, super ramificadas, mas é um tronco reto, é um cabo de vassoura e tal, e de certa forma ela fica um pouco monótona e tal. Então, dependendo do estilo que você quer, é muito importante você preparar as mudas antes. E por falar em preparar a muda antes, não é parte do nosso trabalho aqui, mas eu quero mostrar para vocês, isso é parte de um vídeo que eu fiz há um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu vou colocar o link desse videozinho para vocês acompanharem, mas é assim, ó, a importância também de você acelerar o crescimento desta planta, né? Acelerar o crescimento, o engrossamento. Então, vejam só que interessante. Essa aqui, ó, vou puxar para o ladinho aqui. Essa aqui, ó, é uma plantinha que eu coloquei na mamadeira. Então tem esse vídeo, né, postado, né? Então vejam que interessante. Essa pitanga também é uma pitanga, dessa semeadura. Só que se vocês pegarem ela e compararem com essa, vocês vão ver que basicamente esse tronco aqui é pelo menos 3 vezes maior do que o da outra. Significa dizer que esse lance da mamadeira, ele é muito interessante para você engrossar, né? Então, por exemplo, eu estou deixando esse galho, que é chamado galho ladrão aqui, estou deixando ele crescer para aumentar um pouco a base aqui da planta, tá? Da mesma forma, eu tenho uma ideia, né, de trabalho que é assim: normalmente as pessoas deixam as ponteiras aqui em cima, assim, crescendo. E quando você corta, fica uma cicatriz meio esquisita porque você corta o tronco da planta. Eu gosto de deixar as ponteiras mais nas laterais, porque depois você pega aqui um alicatinho de corte côncavo, você vem aqui, tira e ela simplesmente desaparece, mas ela contribuiu para o engrossamento da planta. Então, isso aqui é só um complementozinho rápido com relação à questão de você fazer o desenho na planta e também acelerar o engrossamento. É claro que se você plantar no chão, ela vai engrossar muito mais rápido, mas ela vai ter uma série de problemas, porque ela vai ter uma raiz pivotante que quando você for tirar do chão, você vai ter um baita de um problema, porque às vezes leva 1, 2, até 3 anos
você cortando essa raiz pivotante até ela ficar adequada para o vaso, sem contar o risco de você perder a planta. Então, no caso da mamadeira, não. As raízes finas estão todas dentro do escorredor. Então, a hora que você pegar uma faquinha aqui e limpar as que estão saindo, você tem esse substrato aqui que dá sustentação para esta planta. Mesmo que tenha muita raiz dentro da bacia, não faz muita diferença. Vejam esse vídeo que a gente vai colocar o link aí. Agora, voltando para a nossa história, né? Então vamos ver como é que fica essa plantinha aqui, né? Então, com relação ao transplante dela, né? O substrato é um substrato com bastante caquinho de telha, né? Então a gente consegue fazer uma retirada legal dele, tá? Com um rachizinho aqui a gente consegue ir eliminando toda aqui o substrato que está aqui em volta, né? E aí a gente vai selecionar uma quantidade de raízes para poder fazer o trabalho de transplante. Bom, então, gente, ó, a gente pegou aqui, liberou, né? Veja que maravilha. Isso aqui, inclusive, gente, essa quantidade de raízes, ela é referente justamente ao nosso adubo que nós estamos usando aqui, e está dando uma adubação, assim, uma resposta muito legal. Então, olha, eu não vou tirar muito mais raiz, tá? A gente já tirou bastante aqui, tá? Então, esse tanto de raízes aqui, talvez eu tenha que tirar essa mais grossinha aqui, que não está legal, aqui, para ela caber melhor no vasinho. Então, esse tanto de raiz aqui, como diminuiu bastante, a gente vai pegar e vai fazer uma desfolha, né? Vocês podem observar, as folhas já estão tudo comida de bichinho, folha muito velha e tal. Então a gente vai tirar essas folhas e vai nascer uma nova quantidade de folhas totalmente vermelhinhas, novinhas e tal. E conforme vão nascendo as novas folhas, também vai nascendo mais raízes aqui para dar conta daí da evaporação. Tá? Bom, uma vez cortada as raizinhas, feita a podinha de raiz, tá? Como a gente está fazendo essa poda na saída do inverno, tá? Então a primavera ainda não começou, não tá muito quente, na verdade fez um frio lazarento essa semana aqui em Curitiba. Então nós estamos falando também para um clima aqui do sul. Tudo aquilo que se refere para cima de São Paulo, ou da metade de São Paulo para cima, já muda bastante a questão de cuidados com raízes e transplantes, porque daí, como o clima é mais quente e tal, os cuidados são outros. Aí a gente até pode, num vídeo futuro, falar sobre o transplante em épocas mais quentes, mas esse aqui é um vídeo sobre o transplante numa época de saída de inverno. Bom, gente, eu estava falando para vocês do adubo, né? Então, esse adubo aqui, o adubo Chiama, tá? É um adubo que foi feito especialmente para bonsai, tá? Então, é um adubo que a gente já faz mais de ano que a gente pesquisa e tal, e agora a gente chegou numa fórmula fantástica, porque ele tem um fator enraizador que, assim, mesmo que você faça uma barbeiragem, mesmo que não seja uma barbeiragem muito grande, né? Mas assim, corte muita raiz e tal, como ele tem um efeito enraizador natural, ele ajuda muito na recuperação. Então, como é que se usa esse adubo aqui no caso de transplante, né? Esse vasinho aqui tem mais ou menos meio litro, né? E o nosso adubo para transplante, né? Assim, a gente sugere uma colherinha dessa aqui por litro. Então, como tem menos de 1 litro, né? Tem meio litro, eu vou botar meia tampinha aqui. Aqui eu já tenho o substratinho pronto, né? Que a gente fez. Tá? E eu vou dar só uma misturada, né? Então, aqui, gente, eu sugiro que quando você for fazer transplante usando o nosso adubo, você já pegue uma quantidade grande, já faça a dosagem tipo para 5 litros, 10 litros, e daí você já tem ela misturada,
e não precisa ficar fazendo pote a pote, né, que nem eu estou fazendo aqui, mas como isso aqui é mais para mostrar, né, então a gente faz. Daí, isso feito, a gente vai colocar um pouquinho do substrato aqui dentro, vamos ajeitar a plantinha aqui na posição, sempre lembrando, né, que a hora que você faz aqui a colocação da planta, obedeça assim mais ou menos não é exatamente uma regra, mas é importante com relação à harmonia e o equilíbrio da planta. Deixe mais ou menos 2/3, você divide o vaso em 3, então deixa 2/3 para o lado e um pouquinho afastado do meio do vaso. Então aqui é o meio, você planta na parte de trás. Então se você fosse fazer um quadrante, né, então você dividiria, por exemplo, o vasinho aqui em 4, né, e colocaria num dos lados atrás. Isso dependendo para que lado que vai a curva. Como a frente da planta está aqui para mim e a curva vem para cá, então para dar o equilíbrio com relação ao vaso, eu vou deixar nesse quadrante aqui. Feito isso, gente, a gente vai colocando substrato até ela dar uma fixadinha, assim para ficar mais posicionado. Vou distribuir um pouquinho com o hashi aqui no meio das raízes, para depois apertar o araminho. Esse arame também ele é muito importante, porque é um arame que vai ajudar a manter a planta firme aqui durante o período em que as raízes estão se recuperando. Isso é muito importante você fazer, tá? Porque às vezes o vaso pode se movimentar e tal, e as raízes novas elas podem acabar quebrando em função dessa movimentação. Então basicamente é isso aqui, tá? Nós estamos falando assim de uma coisa bem básica com relação ao transplante do bonsai, mas que muita gente não sabe, né? Ou às vezes não teve a oportunidade de ouvir como é que é esse trabalho. Eu já vou tirar este excesso aqui de arame, tá? O uso de ferramentinhas apropriadas também é muito interessante, sabe? Porque fica mais fácil a gente fazer o trabalho. E agora aqui eu vou posicionar ela. Esse trabalho de você compactar o solo aqui é muito importante, gente, porque se você não fizer uma boa distribuição, ficam bolhas ali dentro, e essas bolhas com certeza elas depois vão influenciar no desenvolvimento da planta, porque são áreas que vai ficar faltando substrato. Então é importante agora você fazer esse trabalho de compactação e depois mergulhar ela dentro de uma bacia com água, que daí mergulhando na bacia com água, você fecha essas bolhazinhas que tem todas e aí a plantinha fica prontinha. Então o que está faltando agora? Fazer a desfolha. Eu não vou filmar a desfolha, mas o importante agora é vocês saberem da necessidade de fazer esse trabalho. A desfolha eu só vou mostrar aqui como é que a gente faz, né? Como é que eu sugiro que seja feito. Tem duas formas. Você pode cortar a metade da folha, se for o caso, tá? Para que ela não perca tanto em questão de troca de água, né? Mas no caso aqui, eu sugiro que seja feita a poda desta forma aqui, ó. Então, tem esse pescocinho da folha aqui, a gente vem e corta aqui assim, ó, tá? Então você vem, tira, assim, tá? Outra aqui a gente vai tirando. Então fica aqui, ó, ela já tá praticamente com as... Aqui como tá vindo... Faz favor, só um pouquinho aqui, gente, ó. Como a primavera está chegando, a gente pode observar aqui já os brotinhos novos. Então eu posso tirar essas folhas aqui sem me preocupar, porque ela já vai responder, ó. Tá? Então a gente tira. Ó. Então se você quiser tirar com a mão também pode, mas eu acho que como o bonsai
é uma coisa assim que a gente curte, né, trabalhar e tal. Então, a menos que você tenha muitas plantas, tá? Curta esse momento, né? Pega, tira, desfolha ela e tal. Tá vendo, ó, gente? Faz essa desfolha, vai sair broto por tudo e aí ela vai ficar mais compacta. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe ele, dê seu like aí. A gente tem muitas novidades sempre apresentando. Então, se você curtir o vídeo, está ajudando a nossa página. E toda vez que tiver novidade, você vai receber essa novidade aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.